Olá, bom dia para mais uma live do nosso querido livro E Eu Me Perdi de Mim Mesma. Alguém me viu por aí? Hoje o nosso tema vai falar sobre cuidado com as escolhas. Nem tudo que parece é. Estamos aqui no capítulo 22, chegando quase no final. O nosso livro tem 37 capítulos, se é que eu não me engano. E eu acho que foi uma caminhada aí, está sendo, né? 35 capítulos. Está sendo uma caminhada aí de muito autoconhecimento, de conhecimento, de coisas para a gente poder refletir na nossa vida, né? E está sendo um projeto bem bacana comigo e com a Andresa. Inclusive, vou chamar ela aqui. Liana, seja bem-vinda. Deixa eu chamar a Andresa, que vai fazer a live aqui com a gente sobre esse tema bem interessante. Deixa eu convidar. E para quem está entrando aqui com a gente, participem, mandem perguntas, façam comentários, para a gente apimentar a nossa live. Tá bom? Oi, Andresa, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Para mais Tá me uma ouvindo live. bem? Tô te ouvindo bem. Tá bom, bora lá. Bora lá? Hoje o tema é cuidado com as escolhas, nem tudo que parece é. É um capítulo até curtinho, né? Que a gente está trazendo aqui para vocês. E vamos sugerir várias coisas. Na verdade, o autor, né, vai sugerir várias coisinhas e a gente vai discutir cada uma delas para trazer mais clareza, mais autoconhecimento para todas vocês. Isso. Vamos. Que bom, mais uma vez, mais um capítulo, mais um ensinamento. Muito bom. A gente está aqui desde fevereiro, Andressa. Sabe que eu não lembro? Acho que Foi sim. primeira semana de fevereiro. E a gente tem mais 13 capítulos para ler. Estamos quase no finalzinho e está sendo muito É, prazeroso. Eu estava falando aqui, comentando aqui logo que eu entrei, o tanto que está sendo gratificante para a gente poder, mandar tra meus aviões. poder trazer, né, todos esses conhecimentos que o autor, né, traz com esse livro de alta ajuda, né? E o quanto que está Uhum. sendo prazeroso para nós trazermos, né, a nossa visão terapêutica, a nossa visão psicanalista para as palavras dele, né, para cada capítulo. Sim, sim, é muito importante. Deixa eu só ajustar o meu celular aqui, então ele vai cair. O meu já Mas está estamos aqui. apoiadinho. Ai, acho que agora ele fica. Legal. Vamos começar? Vamos. Então tá. Então, ó, mais uma vez, o tema é cuidado com as escolhas, nem tudo que parece é. E o autor começa assim: somos imperfeitos. Como afirmamos a Lures, estamos em construção. E isso faz com que nossas verdades nem sempre sejam absolutas, mas sim relativas. Durante muito tempo acreditou-se que a Terra era o centro do universo. Durante muito tempo, dizer que o homem um dia iria voar foi uma piada digna de gargalhada. Muitos até hoje não acreditam que o homem foi à Lua. Trazendo o assunto para a vida cotidiana, muita coisa pode parecer boa e atraente, mas no fundo pode tratar-se de uma armadilha. Armadilha de quê? Você escolhe do demônio, da própria vida, de um inimigo, de um espírito maligno? A grande questão é cuidado com as suas escolhas. Já no primeiro parágrafo, ele traz um tapão na nossa cara, né? Exatamente. Nós Mas são. tendenciamos, né, Rê, fazer uma transferência de responsabilidade, né? E nós fazemos as nossas escolhas o tempo todo. Seja para uma coisa muito boa, seja para uma coisa não tão boa, que de repente no primeiro momento ninguém escolhe uma coisa ruim, mas ela se torna ruim à medida do que nós vamos vivenciando. E aí é onde que o autor traz, né? Você quer culpar o demônio? Você quer culpar o inimigo? Você quer culpar o espírito maligno? Pouco importa. O que importa é aonde que está a sua responsabilidade sobre as suas escolhas, Exatamente. né? Enquanto a gente fica julgando e apontando o dedo que a culpa é do outro, você está escondendo de você mesmo, da sua própria verdade, da sua própria do que é verdadeiro na tua vida. E isso é um fantasma que a gente vai esconder embaixo do tapete.
Só que isso vai crescendo, porque você sempre está vendado para você não olhar para a sua verdade, também traz dor. Num primeiro momento traz um certo alívio, né? Ai, não quero lidar com isso agora, deixa aí, não quero ver isso. Mas isso vai, de uma certa forma, conforme vai passando o tempo, isso vai crescendo, porque você vai só jogando a sujeira embaixo do tapete. Não consigo olhar, não quero lidar, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha sogra, a culpa é do fulano, é do ciclano. Estou sendo obsediada, por que eu estou sendo obsediada? Então, ninguém quer colocar a mão nessa sujeira para limpar. É verdade. Eu acho que a gente está num mundo é, materialista, egocêntrico, né? Que está passando de geração em geração, né? A gente vem crescendo com essa mentalidade de não olhar para nós, olhar sempre para o externo, né? Por que que o outro fez isso? Por que que as coisas acontecem assim na minha vida? Né? Que a culpa é do outro, que a responsabilidade é do outro. E eu acho que a gente está entrando numa nova era de autoconhecimento que ela precisa, nós precisamos parar para olhar para dentro, né? É, Eu acho que tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e eu percebo pelos nossos assistidos, ou pela minha própria vida, ou pela vida de outras pessoas, o tão importante e tão necessário é a gente se responsabilizar pelo aquilo que a gente está atraindo. Aí vai é, falar, como assim? Eu estou atraindo a minha demissão? Tá. Será que você está é. 100% satisfeito? Será como que você vibra dentro daquela empresa? Uhum. Como que você está se comportando dentro daquela empresa? Então, a gente precisa parar de culpar os outros e trazer sempre a responsabilidade para nós. E a gente só vai conseguir quando a gente parar, silenciar nossa mente, né? E olhar quem que nós estamos, quem nós estamos sendo perante a vida, perante ao outro, seja o marido, seja o trabalho, seja filhos, seja amigos. É, Enquanto nós não tivermos essa capacidade de nos responsabilizarmos pelos nossos atos, pelas nossas vibrações, pelas nossas energias, a gente vai estar sempre não nos responsabilizando, né, pelo que acontece ao nosso entorno, né? sim. O Rei, você trouxe numa outra live aí, eu não me lembro qual foi o capítulo, mas você trouxe muito sabiamente. Nós falamos, né, sobre o assunto de o quanto que nós ainda estamos para enxergar esse ponto que você trouxe, precisando experimentar a dor, Que não é né? necessário, né? Porque nós podemos fazer essas reflexões independente da dor, mas é algo que nos incomoda, né? Então, por que eu estou incomodado com tal situação? E já acionar uma autorreflexão, uma autorresponsabilidade sobre o que quer que seja que está acontecendo. Mas quando a gente faz esse movimento que o autor trouxe, né, de ficar culpando o outro, transferindo essa responsabilidade do porquê que nós nos colocamos em certas situações, é o movimento contrário. Então, a gente precisa, nesse sentido, entrar numa dor para que a gente olhe por que está doendo tanto, por que eu me coloquei nesse lugar, mas com aquele peso, com o pesar de uma doença, com o pesar de uma situação onde que você se coloca, né, na situação da fofoca, da maledicência, né, e não da empatia. A gente Então, precisa trazer essa leveza, né? As pessoas, eu falo que terapia é para todo mundo, né? O dia sim, que a com gente começa a fazer certeza. terapia, a gente não quer largar de olhar para a gente, né? De se cuidar. E o trazer a dor, esperar a dor bater na porta, é desnecessário. A gente É, precisa entender como nós funcionamos, né? Como o que está acontecendo ao nosso entorno, mas trazendo o olhar nosso, a nossa verdade, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa percepção. E não se fazer o tempo inteiro de vítimas. Porque quando a gente se faz de vítima, só gera dor, né? E não tem é, necessidade. Já foi a época que a gente anunciava, né, no Instagram, nas redes sociais. Se você está em dor, venha se cuidar. Gente, vocês não precisam estar em dor para se cuidar, para se olhar, para se conhecer. O autoconhecimento é muito importante para a gente ressignificar a vida, para a gente tomar um rumo diferente, para a gente trazer a nossa essência.
para o mundo. Exatamente, exatamente. Mas, né, falando uma abordagem até um pouco espiritual, estamos aí no mundo, numa fase de prova e expiação, indo para um mundo de regeneração. Então, nesse sentido, a dor, ela ainda se faz necessária nessa fase que nós estamos, né? Infelizmente. Mas estamos caminhando para uma nova era, né? Estamos aí com a internet, com tantas informações que podem nos ajudar a entender tantas coisas. O terapeuta ajuda a que esse processo seja mais rápido, né? Porque a gente pega na mão e junto com o assistido vai olhar para esse ponto, por que disso, por que daquilo. Então, o terapeuta auxilia nesse sentido e é indispensável, né? Eu diria que é indispensável. Mas a gente também pode fazer um caminhar sozinho com tanta informação que nós temos na internet. Verdade. Então, basta a gente querer olhar para as nossas imperfeições, para as nossas dores, aceitar que ainda somos seres imperfeitos, porque somos, né? Estamos num caminho aí de perfeição, mas até aqui é onde eu falo para os meus assistidos, né? Até aqui, o perfeito já passou por aqui, que Jesus veio, passou, trouxe informação e seguiu o caminho, né? Então, ele nos mostrou o caminho, aonde seguir, como seguir. Estamos aqui até hoje patinando, tentando absorver todos esses ensinamentos do nosso mestre, né? Mas estamos no caminhar, todos juntos. Por isso que a ajuda terapêutica é tão importante, porque é difícil olhar para a sua dor, não é um movimento fácil. Não. Não, e reconhecer, né? Reconhecer as nossas imperfeições é mais difícil ainda. Então, sempre é bom ter ajuda, né? Porque a gente está sempre no vitimismo, sempre no egocentrismo, e a gente não consegue enxergar as nossas imperfeições. Então, é importante ter a coragem, a determinação, porque eu acho que a dor não é necessária. Quando a gente se conhece, a gente passa pelas nossas desavenças, nossos obstáculos da vida de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, mas é como o autor põe, né? Enquanto nós estamos culpando o outro, a gente está achando que está eximindo de uma culpa, de uma sensação de frustração. Então, é a dor que eu não consigo ver. Então, é muito mais fácil eu transferir essa responsabilidade do que assumir que em algum ponto ali eu tenho a minha responsabilidade. É isso mesmo. Bacana. Bora. Bora. E ele sugere, né? Sugere o quê? 10 itens. 7. Vamos lá, para o primeiro. Escolher parecer ser o que ainda não se é torna-se uma escolha equivocada, porque você não estará enganando só os outros, mas principalmente a si mesmo. Haja vista que quem repete uma mentira várias vezes passa a acreditar nela, como se ela fosse de fato uma verdade. Há uma frase atribuída a Sócrates que diz: o caminho mais grandioso para viver uma honra neste mundo é ser a pessoa que fugimos ser. Quantas vezes a gente cai na mentira, né? A gente mente para nos proteger ou proteger o outro, e com tantas mentiras a gente acaba acreditando, né? Mas quem é você de fato? A sua verdade, né? Será que não é melhor ser verdadeiro para você dormir em paz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Ou ficar ludibriando os outros, né, para poder ser aceito no meio, para poder ganhar aplausos do outro? E a honra? Né? Eu acho que é bem reflexivo esse item, né, Andresa? Porque as escolhas, elas podem ser equivocadas quando elas não são verdadeiras, né? Eu vou até um pouquinho mais assim profundo, trazer uma outra abordagem, que a gente tem formas de ver, como você falou, é bem profundo só esse pedacinho que você leu. Por que se ela trazer uma reflexão, né, para quem está nos assistindo? Oi. Desliga o seu áudio. Eu acho que ele fica mais limpo isso. Obrigada. Vou trazer uma reflexão. Por que é que nós repetimos uma mentira? Será que a gente faz isso propositalmente? Ou será que isso é uma inverdade? Porque enquanto nós fomos criança, nós fomos abastecidos com informações que eram verdades dos nossos pais. Só que chega na nossa fase adulta, eu diria que aí depois dos 25, 30 anos, você começa a refletir se tudo aquilo que você sempre reforçou como uma verdade
Será que aquilo ainda é uma verdade para você? Então, nós fomos trazendo repetidamente, né? Como o autor coloca, a gente repete tanto, tanto uma mentira que ela passa a ser uma verdade. Mas será que ela é uma verdade para você? Ou ela é uma verdade de quem te ensinou que isso era verdadeiro? Que é uma verdade, não é que é uma mentira, mas é algo que nossos pais experienciaram como uma verdade. E eles nos ensinaram que o certo era aquilo. E aí a gente vem só repetindo as informações que nos foram colocadas. Mas aí cabe, num certo determinado momento aí da nossa vida, porque o mundo evolui, as coisas evoluem, nós evoluímos, o mundo está numa evolução constante. E aí chega num ponto que parece que aquilo que nós fomos ensinados não é mais uma verdade. E aí cabe a reflexão. Será que se eu for de encontro ou ao contrário do que me ensinaram, será que é tão ruim eu bater de frente com isso? Desconstruir uma coisa que nos foi colocada não é uma missão fácil. Mas reflitam, né? Será que isso ainda me cabe? Será que essa roupa ainda me serve? Essa verdade, será que isso ainda é uma verdade nos dias de hoje? Fica aí como uma reflexão para quem está ouvindo. É bem interessante essa colocação sua, né? Porque às vezes a gente repete, mas não estamos sendo íntegros naquilo que realmente acreditamos, né? Eu vejo muito as crianças índigos e cristais que vêm quebrar muito esse paradigma, né? Mas por que é assim? Por que que tem que ser assim? Né? É, São crianças muito questionadoras e que vêm fazer nós refletirmos também sobre o que a gente acredita de fato, né? A sim, nossa verdade. Nós compramos essa verdade dos nossos pais e estamos seguindo, mas será que no fundo, no fundo, é a nossa verdade? É a nossa é, essência? exato. O Walter, bom Walter. dia, Walter. Vocês estão falando sobre mim? Quase, quase. Vamos para a segunda? A Bem-vindo, orelha Walter. esquentou aí, né? Venha participar aqui com a gente. Ó, o segundo item, o autor fala assim: escolher fazer o bem é a melhor escolha que se pode fazer na vida. Esse fazer o bem incondicionalmente é a mais bela atitude para se ter paz. Sobre isso, um velho amigo certo dia comentou: no serviço do bem, está sempre esperando elogios, querer ter um salário maior do que realmente se merece. Então, escolher fazer o bem em troca de algo? Será que de fato você está fazendo bem? Então, quando eu escolho fazer uma doação para os pobres, para as pessoas de rua, eu estou esperando alguma coisa em troca? Não, porque eu sei que eles não estão dando. Mas no dia a dia, quantas coisas nós fazemos esperando algo do outro? Então, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer mais para eu poder ser reconhecida e ganhar mais dinheiro, aumentar o meu salário. Quanto eu estou sendo verdadeira? Porque, por exemplo, eu acho que você, acho que até o próprio Walter, que também é terapeuta, quantas vezes a gente oferece terapia para alguém, né, que não está podendo pagar no momento, e eu vou dar menos porque eu não espero que ela me pague? Ou eu vou dar o mesmo tanto que eu dou para uma pessoa pagante? O quanto estamos sendo verdadeiros com o que a gente oferece para o outro para esperar algo, né? É. Ô, Rê, eu vou até mais. Eu sou sempre um pouquinho mais profunda aí nessas Vai, reflexões aí. Vamos viajar um bora lá. pouquinho aí. Quando você está fazendo algo que você espera uma troca, né? Existe uma coisa inconsciente aí que você está buscando um reconhecimento, um pertencimento. Existe, se a pessoa está fazendo isso no automático, como o autor sempre está trazendo, existe um padrão por trás disso, do porquê que você está fazendo, buscando uma troca, né? Mas também existe uma outra, uma coisa que vem de contramão, que eu acho que até cabe mais aqui que o autor traz, é que eu queria trazer as duas observações. Primeiro, se existe algo por trás da sua bondade, né? Você está fazendo uma bondade porque você quer algo que está por trás? Esse é um ponto, né? Então, nesse sentido, existem dores emocionais por trás disso, é uma coisa inconsciente. E aí também tem o lado consciente, né? Da pessoa fazer, olha, eu vou ajudar, e aí existe uma manipulação para que eu queira aquele retorno.
O que que eu tô querendo realmente com essa pessoa? O que realmente eu quero de troca disso? E até vou por uma terceira abordagem, né? Que aí eu diria que é uma coisa que é mais silenciosa. Quem quer fazer o bem não fica espalhando que está fazendo o bem, só faz, Exatamente. né? Porque você falar, olha, eu faço, né? E assim, você ficar falando, qual reconhecimento você quer de ficar falando? Mas quem faz o bem sem esperar o retorno, só faz, só entrega. Deus, o universo vai saber qual vai ser essa via de troca. Esse fluxo, como a gente fala, né, do dar e receber. Você vai receber aquilo que você precisa, nem necessariamente é a mesma coisa que você deu. E nem sempre vai ser daquela pessoa que você vai receber. Você só vai receber o que você precisa no momento que for preciso. E quando você faz, é bem colocado essas três questões, Andressa. E quando você faz esperando algo em troca e que não acontece, vem a frustração, né? Aí é até pior. É pior, exatamente. Porque você está fazendo condicionado, né? Na Exatamente. condição. Então a gente precisa ter essa consciência de o que eu estou fazendo, o que eu estou esperando em troca, ou às vezes até ser sincero, né, com o outro. Isso é muito importante, porque senão, se você não conseguir o que condicionalmente você fez, consciente, eu vou fazer isso para ter isso, você acaba se frustrando se você não conseguir. Exato. Olha o que o Walter escreveu. É ruim, querem buscar reconhecimento. Todos querem ser reconhecidos. Sim, essa é a questão. Você está querendo ser reconhecido, você está querendo algo em troca, e daí você faz algo consciente pensando em receber algo. O quanto que você está fazendo bem de fato? Lembra que o autor fala, escolher fazer o bem é a melhor escolha que se pode fazer na vida. Como que eu posso querer fazer o bem esperando algo em troca? É que nem a esmola, né? Você dá a esmola e fala, poxa, mas eu tô dando a esmola porque o cara vai beber, vai comer, mas ele pega o dinheiro e vai beber. Não importa, você tá fazendo bem, o que ele vai fazer com o dinheiro, tá tudo bem. Mas o quanto você está esperando, ou o quanto você quer que ele utilize aquele dinheiro com aquilo que você quer de fato. Eu vou responder o Walter, né? Eu acho que você querer um reconhecimento não é errado. Mas ele vai acontecer. Você fazendo um tratamento, falando das terapias, né? Você fazendo um tratamento gratuito ou não, se você está entregando o seu melhor, cobrando ou não cobrando, o reconhecimento vem. Isso daí não é nem eu fazer por esperar isso. O reconhecimento ele já é, ele vem. A questão é, você está fazendo, buscando esse reconhecimento, então você tem uma manipulação, você tem uma via de troca. Então é muito mais fácil você, já que existe, né, uma razão de querer uma troca, direcionar, fulano, eu vou fazer o seu tratamento gratuito, porém eu gostaria de um depoimento à risca do que aconteceu, se foi bom, se não foi. Então direciona qual seria essa via de troca. Mas o reconhecimento, se você está dando o seu melhor, como você bem colocou, ele já vem, você está só entregando o seu melhor, seja pagando ou não pagando, o reconhecimento já é. Ele já está aí. É isso Acho que é mesmo. isso, né? Muito bom, muito bom. Hoje você está mais profunda que eu. Vamos lá. É bom que contribui mais. Terceiro, É, escolha compreender os erros alheios, respeitando o grau evolutivo de cada um. Erramos ao dizer, se eu fosse você, jamais faria isso. Erramos porque o outro é o outro, não somos nós. Neste caso, ficamos com o ensinamento de Confúcio. Não há coisas mais frias do que o conselho cuja aplicação seja impossível. É, é a vivência, né? Cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma visão de vida, cada um tem uma crença. Então, como que a gente pode achar no direito de colocar no lugar do outro, né? Eu falo assim, se o conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava. é, Estaríamos ricos por cada é, conselho que a gente dá. Por isso que na terapia a gente não dá conselho, né? A gente ajuda a pessoa a encontrar as respostas, as suas próprias respostas, porque
A minha visão é uma, a visão do nosso assistido é outra. E a gente precisa entender que cada um tem o seu momento, cada um tem sua evolução, cada um tem a sua experiência. É, Então, a gente não pode achar no direito de, ah, se eu fosse você, eu faria assim. Mas é, qual é a tua vivência com relação àquilo, né? é, Eu acho que eu estou mais reflexiva e não estou conseguindo colocar assim as palavras, mas eu acho que cada parágrafo desse é uma reflexão profunda, né? Do que é. nós estamos fazendo com a nossa vida, né? O quanto que a gente julga o outro pelas atitudes, o quanto a gente está sendo crítico pela atitude do outro. Mas cada um tem uma vida, cada um tem uma experiência. Eu diria, Rê, que como o autor colocou nesse 3 aqui, né? Respeitando o grau evolutivo de cada um. O que, que ele queria dizer com isso? Que tem pessoas que estão mais no ego, né, no egocentrismo, tem pessoas que estão mais espiritualizadas. Eu vou falar de uma forma geral, porque a gente volta muito para o terapêutico, né, mas a gente também quer levar essa informação para outros patamares, outros lugares, outras vivências, né? Então, como vamos dizer, eu vivenciei algumas situações que me trouxeram dor, me trouxeram entendimento, hoje eu vejo como aprendizados, né? Então, vamos dizer que hoje eu teria uma bagagem um pouquinho mais maior para dar um conselho para alguém, mas eu não posso querer que aquela pessoa veja as coisas como eu vejo, porque eu vivenciei as situações, as dores, o que quer que seja. E aquela pessoa, ela não consegue enxergar o que eu enxergo hoje do meu aprendizado. Então, conselhos a gente até pode dar, mas esperar que a pessoa siga esse conselho da forma como nós estamos colocando é a frustração da certa, porque a pessoa ainda não vivenciou, não experienciou tudo que eu trouxe. Então, assim, como ele coloca, né, o grau evolutivo de cada um está no momento evolutivo. Né? Cada um está com um entendimento. E aí que está o grande desafio, porque aquela pessoa que está mais no ego precisa experienciar mais a espiritualidade, né? O seu espiritual, seja aonde for, em qualquer religião que for. É, Então, nós estamos no movimento da empatia, do respeito, de trazer a informação e não esperar, como ele colocou no anterior, é não esperar que a pessoa faça aquilo que a gente quer que faça, senão a gente vai estar sendo igual àquele que está no egoísmo. exatamente. O Walter até coloca, somos obrigados a respeitar. Sim, a gente precisa respeitar porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma família, cada um tem amigos diferentes. Então, o grau evolutivo, e não é o grau evolutivo de inteligência, mas é o quanto ela viveu, o quanto ela está passando por todos os processos para ela ter um entendimento. Alguns já têm um entendimento mais rápido, porque já É, viveu algumas coisas, ou porque está aberto para aprender mais rápido. Tem gente que aprende mais sim, rápido, tem gente mais que ainda está rápido. no materialismo, no egoísmo, no vitimismo, como você falou, e demora a cair as fichas de que estão nessas dores, nessa autodefesa, e às vezes É, não consegue enxergar uma saída, do qual, de repente, eu já consigo enxergar, porque eu já estive no lugar, né, dela. isso. Então, a gente realmente precisa respeitar, porque até mesmo dentro da família, né, Andressa, a gente tem vários irmãos, cada um tem um jeito de ser, cada um tem o seu grau evolutivo, a sua compreensão, porque cada um tem que passar por aquilo. Então, a gente É. precisa respeitar cada um. E até o meio, né, que a gente vive, o meio comunitário, né, a nossa comunidade, o nosso ambiente, até isso interfere, né, nas nossas Muito, atitudes. muito, muito mesmo. Então, o respeitar, compreender a maneira do outro pensar ou o erro que o outro cometeu é fundamental até para o próprio aprendizado do outro e nosso Sim, também, né? exato. Quando a gente se respeita, a gente leva mais suave a vida, né? Mais leve. É, com certeza. Vamos lá. Quarto, não escolha atrair. Aquela que lhe parece bela, perfeita fisicamente e que o seduz com as palavras, pode se tratar do veículo de sua desgraça. Mais tarde poderá descobrir que a traição não valeu a pena, até porque, ao trair, a pessoa atrai, em primeiro lugar, a si mesma. É uma Quantas vezes vibração, né?
É. E Pode quantas falar, vezes né? a gente não se trai, né? De várias formas. Não é trair só o relacionamento íntimo, mas a gente se trai a gente mesmo fazendo coisas que a gente não quer, mas que o outro quer, e a gente não segue a nossa intuição, não segue o nosso coração. É, A gente olha o externo, né? Ah, eu vou estar lá para ser reconhecida, para ser olhada, ser admirada, quando na verdade você quer ficar em casa, no seu cantinho, e daí você se frustra, várias coisas acontecem. Ou, sei lá, tem várias formas de traição, né? é. Então, quanto nós estamos sendo verdadeiros. E uma pessoa muito próxima fala, né, que a dor de quem é traído é muito maior. Será? Será que quando a gente trai a si próprio, não dói? Quando a gente tem a consciência de fato? Então, é como eu falei, é uma vibração, né? A traição, assim como outras dores, ela é uma vibração. Você já, quando você é traído, você já está traindo a si mesmo em outras áreas da sua vida há muito tempo. Então, como a gente sempre fala, o autoconhecimento e o respeito vai trazer para você entendimento do porquê, aonde que eu estou me traindo. É uma verdade para mim estar nesse trabalho, nesse relacionamento? Será que quando eu recebo um convite para estar em um lugar, será que eu realmente quero estar lá? Eu olho para a minha vontade, para o meu sentir, se eu quero estar lá ou não. Então, são formas, né? É uma vibração que você acaba movimentando e alimentando em você sem perceber. Então, onde você está se traindo, né? Você está onde você quer estar? Você está com as pessoas que você quer estar? Né? Então, é a vibração. E com certeza, quando chega nessa via de eu fui traído, eu já me traí bastante nas minhas percepções, nas minhas vontades, no que eu acredito que é bom para mim, mas aí eu faço para o outro porque eu quero engrandecer o outro e não a mim. Então, se o outro me traz uma verdade, eu pego e compro isso e eu me traio com a minha verdade, com a minha essência. Então, vamos dizer assim, eu bato no peito que o bom, vou desenhar alguma coisa que é aleatória para exemplificar. Eu acredito que o bom é eu fazer tratamentos gratuitos. Um exemplo, o outro vem e fala, não, você não deve fazer. Então, quando eu sigo aquela pessoa como guru, eu vou fazer o que ele fala que é o certo, é não, é sempre estar cobrando, enfim. Uma coisa muito superficial, mas é se para exemplificar. Mas Sim, enquanto eu não trago para mim a minha verdade, que para mim a minha verdade eu vou atender algumas pessoas gratuito e tá tudo certo. Mas se eu não trago isso com leveza para mim, eu já estou me traindo. sim. Então, outras pessoas vão me trair, né, em outras áreas da minha vida, porque eu vibro isso no meu campo energético. E é É isso, isso acho que a mesmo. gente precisa ser íntegro, né, com você mesmo. Qual é a sua verdade? Não quero É, julgar o que é certo e o que é errado, mas qual é a sua verdade? E aí você banca a sua verdade, né, a sua integridade. exatamente. Eu acho que ser íntegro, eu acho que você trouxe uma palavra essencial. É, qual a minha integridade perante o que eu estou fazendo, ou estou julgando, ou estou criticando o outro, para não doer, né? Sim. Precisamos ser íntegros, na verdade, para a gente não se trair o tempo inteiro. É. Porque as Porque pessoas a gente entram, faz isso, Rê, o tempo todo. A gente ainda faz, está no movimento de se descobrir, de desenhar o que eu quero, quem sou eu. Quantos que quando vem a nós, né, na terapia, a gente faz essa perguntinha que parece tão besta, né? Quem é você? O que você gosta? E aí a pessoa fala assim, cara, eu tô tão perdida que eu não sei nem quem sou eu. Então, assim, são reflexões que a gente vai trazendo, que nós vamos colocando, e aí você vai se percebendo o quanto que você se trai, o quanto que você se frustra, o quanto que você ainda não se reconectou com você mesmo para entender por que tantas coisas acontecem, né? exatamente. Ó, o Walter comentou aqui. Troca, atendimento gratuito, também existe um ganho. Sempre vai ter um ganho. Tem que ver em qual nível, certo? Eu acho que quando a gente faz um atendimento gratuito ou faz qualquer coisa ofertando aquilo que você tem para ofertar, seja dinheiro, seja doação de roupa, seja o ombro amigo, a gente não pode esperar nada em troca, né? Eu acho que esse é o principal fator. Ter a consciência daquilo que você está doando, que você está dando ao outro, sem esperar nada em troca. Porque a vida, ela vai te trazer alguma coisa. Porque o dia que você precisar de um ombro amigo,
você vai encontrar. O dia que você precisar de alguma ajuda, você vai trocar. Olha, nós terapeutas, quando a gente faz atendimento gratuito, a gente faz por amor, né? Por entendimento que o outro não pode arcar com aquele valor pela situação que ela está passando. Eu tenho em mente sempre, todo mês, eu fazer um atendimento gratuito. É como se eu estivesse doando para minha espiritualidade. E a vida me retorna de alguma forma. Às Sim. vezes, quando eu mais preciso de um dinheiro, sei lá, um exemplo, o dinheiro aparece do nada. É, mas é. Então a gente não fica desamparado, não quer dizer que a gente vai ter a troca na mesma moeda, mas é Sim. a vida, é o dar e receber, é o plantar para colher. Quando eu dou o meu tempo por um atendimento gratuito, eu estou dando realmente para uma pessoa que não tem condições, que precisa do atendimento, e eu não estou esperando nada em troca dela. Isso, é exatamente, a lei causa e efeito. Em algum momento a vida vai me trazer algo inesperado. Mas eu não estou É, esperando nada quando eu dou, né? é, eu vou trazer uma situação que eu passei, né? E eu sempre falo isso com os meus assistidos, porque eu gosto de falar sobre esse fluxo da troca, né? Porque a gente está sempre em busca de uma prosperidade, de um ganho. Eu tive já em uma situação financeira muito boa, há um tempo atrás, não seria uns 10 anos atrás, e essa condição me proporcionava que eu ajudava bastante pessoas, bastante instituições, e cesta básica, aquela pessoa que passava na minha porta, e seja com alimentação, seja como fosse. Mas eu nunca fiz esperando uma troca. Eu fazia porque aquilo alimentava a minha alma. Eu falava, eu consigo fazer, eu posso fazer. E eu não ficava divulgando o que eu fazia. Passei por um outro período que a gente vai passando por ciclos na vida, né? Uma hora você está mais para cima, outra você está mais para baixo. E eu passei uma fase muito lá embaixo, onde eu precisei ser auxiliada. E o auxílio veio da forma que eu nunca esperava. Então, assim, quando você faz e você não está esperando esse retorno da mesma moeda, da mesma forma, você vai ser abastecido quando você precisar. Sim. E desta forma eu vejo como um ganho, né? Foi o meu ganho secundário, mas eu não fiz esperando esse ganho secundário, eu só fiz. É Como eu isso falei lá mesmo. atrás, quem quer fazer, só faz. E Deus não abandona, né, André? Nada, nada, tudo veio assim, graças a Deus, né? Passei por uns momentos de turbulência, mas assim, veio tudo no momento que eu precisei. Então, passar fome? Não passei. E Dificuldade? garanto, Tinha? Tinha, mas fome eu não passei. Então, e assim, garanto que muito tudo veio. aprendizado você ganhou, né? Que foi a melhor parte, né? Porque se vem toda essa turbulência, toda essa coisa, e você baixa o seu orgulho porque você precisa do outro, então é só aprendizado que você É, tem. é isso mesmo. Bacana. Vamos lá Olha, para mais um. Escolha ser livre por dentro, vencendo seus fantasmas íntimos, aprendendo a lidar com seu lado sombra. Afinal, como afirmou Gandhi, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e outros livres na prisão. Nossas sombras, luz e sombra. sombra. E a melhor eu acho que a melhor liberdade que existe na vida é a cabeça em paz, né? O Sim. nosso mental em paz. Eu fiz a coisa certa, eu agi com integridade, eu agi com respeito. Gandhi falou certo, existem homens presos na rua, ou seja, estão livres, não estão na cadeia, mas estão presos, porque se autocondenam por aquilo que fez, se sentem culpa. E quando a gente tem culpa em nós, a gente precisa olhar isso com muito carinho, né? É. Porque senão a gente fica preso numa. Como é que eu falo? No mental que nos adoece, que nos traz dor, que não traz vida. É. Rê, quantos de nós não ficamos aprisionados na nossa sombra? O que seria essa sombra, né? Poderia ser uma mágoa, uma raiva, a frustração, né? O nosso orgulho. Então, a gente fica aprisionado nessa sombra estando livre.
E por quê? Por que que eu fico aprisionado? Porque eu não banco a minha verdade, eu não banco que eu sou imperfeita. Enquanto muitos estão, vamos dizer, presos, não na cadeia, mas tipo assim, eu bato no peito que eu sou essa merda, que eu fui. Enfim, desculpa palavreado, mas eu bato no peito para falar que eu sou essa pessoa que fez tudo o que fez para estar aqui presa. Então, assim, eu sei que eu sou isso. Então, no pensamento, ele é livre. Enquanto nós estamos aqui livres, mas aprisionados nas nossas sombras, porque eu não aceito que a vida é como é. Eu não aceito que eu não consegui tal coisa. Eu não aceito que eu perdi meu namorado, meu marido, minha namorada. Eu perdi o meu emprego. Eu não aceito que eu sou sombra, que eu tenho minhas sombras, eu tenho as minhas imperfeições. Então eu fico julgando e culpando que o meu chefe, ele é ruim. Mas será que eu já não me traí lá atrás, como o autor coloca sobre a traição? Então, assim, a gente precisa olhar para a nossa integridade, né? Quem sou eu? Por que que eu me coloquei nesse lugar? Para a gente se soltar dessa prisão mental que a gente se coloca. E o peso da consciência, quando a gente também faz coisas erradas, ela pesa muito, né? É, Aquele velho ditado, quero, coloca a cabeça no travesseiro e não durmo. Por que será que você não dorme? é. Porque tem algo pesando aí na tua consciência, no teu campo mental. Quer responder essa pergunta do Walter, Andrés? Olha, como a terapia pode me trazer lucidez para as minhas sombras? É. O Walter, ele foi meu terapeuta. Ele, mais do que ninguém, sabe falar sobre uma sensação que eu trazia para ele, que eu falava que eu parecia aquele passarinho na gaiola com a porta aberta, mas que não sai para voar. Eu estava livre, porém aprisionada nas minhas dores, nas minhas sombras. Então, o terapeuta, respondendo a pergunta do Walter, né? O terapeuta te ajuda a dar lucidez para essas suas sombras. Te ajuda a colocar luz, lucidez, para o que você ainda não consegue entender, né? Porque a gente não consegue, a vida não vem com o manual de instrução. Agora vira a próxima página que você vai entender tudo. Não é muito bem assim. A gente precisa querer estar presente, querer olhar para essas sombras, querer sair dessa gaiola, né? O quanto que eu queria sair, mas eu não conseguia. Então, o terapeuta nos auxilia a caminhar junto, porque não é a verdade dele, é a minha verdade. Então, ele conseguia trazer dentro da minha estrutura, e é o que a terapia faz, a gente traz dentro da estrutura do nosso assistido o que ele tem capacidade de enxergar e de ver, para poder dar um próximo passo. E dali vai dando um outro passo, e a gente vai começando a caminhar e tirando os pesos, né? A nossa mochila pesada, que a gente coloca na vida toda, e você vai tirando um peso aqui, um peso ali, vai tendo entendimento de tudo isso, para conseguir caminhar sem estar aprisionado nessas sombras, né? Que a gente se coloca, que a gente não quer enxergar, não quer ver. Tudo isso que nos dói, né? Essas sombras, é tudo aquilo que nos dói, que nos pesa. Trazer lucidez e iluminar o quartinho dos fundos. É isso mesmo. Exato. Às vezes a gente carrega uma dor, uma sensação, uma escuridão, é que ela não precisa, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer os nossos erros. Segundo, perdoar os nossos erros, para trazer luz para essas sombrinhas, né, que a gente fala. Porque É, a gente, enquanto a gente, o terapeuta, né, voltando à pergunta do Walter, o terapeuta ajuda a ganhar essa lucidez, a trazer luz para aquilo. Porque quando a gente erra, nem sempre a gente tem a verdadeira consciência do que aquilo está errado. Como ele falou, né, na questão da traição. Às vezes você trai por um corpo bonitinho, por um sorriso bonitinho, porque tem algo faltando. Então, às vezes, você não tem a consciência naquele exato momento. Aí você se culpa, se culpa, se culpa. Se remoe aquilo dentro de você. E o terapeuta vem para ajudar a trazer um pouco de clareza para todas essas questões. E é importante, gente, porque é aquilo que a gente falou lá no início da live. Não precisa doer. Precisa é, só compreender. E quando a gente compreende através do autoconhecimento, da gente se entender como que a gente é, como que a gente funciona, ou por que que eu segui o conselho do outro, por que que eu não segui, a gente é, traz lucidez para as nossas vidas. E daí a gente traz leveza e entende a nossa essência. A terapia faz ajudar a gente a entender a nossa essência, como que a gente funciona, para consertar o que está errado
e É, aprimorar as coisas que estão certas, né? é. A gente diz, né, na psicanálise que nós ficamos fixados na dor, naquele ponto da dor. E quando a gente fica fixado naquilo, você vai viver a sua vida só em cima daquilo. Então, o autor trouxe a questão da traição. Você vai ficar remetendo e alimentando essa energia porque você está fixado num ponto de dor. Então, precisa ir nesse quartinho dos fundos, acender essa luz, olhar o que realmente tem ali, porque em algum momento a gente vacilou e a gente precisa olhar para esse nosso vacilo, para entender que Exatamente. nem tudo é como é. Tem muita coisa por trás de tudo isso. Então, é ter coragem, né? Como o Walter colocou, vai para o quartinho dos fundos. Vamos lá acender essa luz. Vamos pôr lucidez nessa dor, nessa fixação que está atrapalhando a tua vida agora. É. E lembrando que nós criamos a nossa própria realidade. Então, a gente tem escolha se a gente quer acender essa luz ou se quer continuar com ela apagada, É exatamente. né? Autorresponsabilidade. Exatamente. Vamos lá que o nosso tempo já, a gente conversou, caramba, já está quase na hora. É, isso porque era um capítulo curtinho. É. 6. Escolha ter uma vida simples, pois, como já dizia Buda, quanto mais coisas você tem, mais terá o que se preocupar. Às Você vezes já a quer ler o gente. 7, para a gente encerrar? A gente Vamos, tem 5 minutos. pode. 7. Escolha ser feliz apesar dos problemas. Afinal, viver é sinônimo de enfrentamento de desafios. Em síntese, lembramos um provérbio chinês que diz: a felicidade é uma pausa na inquietação da vida. Bom, O que falando. dizer, né? Quanto mais coisas você tem, mais terá o que se preocupar. Quanto a É. gente julga aquele que é bem-sucedido, aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais bens, aquele que Uhum. tem mais aparentemente consciência, lucidez. E você? Você acha que, né? Como que as pessoas chegaram até lá? Se a gente falar dos bens materiais, mas eu acho que eu até traria, não é nem os bens materiais, mas é a consciência, a lucidez, a autorresponsabilidade, o amor próprio, para a gente reconhecer. Porque não é nada de errado a gente ter dinheiro, não é nada de errado ter um apartamento dos sonhos, fazer aquela viagem, não tem nada de errado. Sim. Mas o quanto nós colocamos de energia para ter tudo isso? É leve É, ou é pesado? é. E assim, né, esse último item, eu queria até trazer uma parábola aqui. Não é nem uma parábola, é uma coisa que eu ouvi de uma outra humanoterapeuta que eu achei muito legal, que a gente, é como se a gente tivesse passado por um barro e dado umas voltas nesse barro e se sujado todo. E aí a gente está vivendo cheio de barro. Só que a gente não vive com essa densidade, com essa sujeira. É impossível você viver com isso. Então, ao longo da nossa vida, a vida vai trazer oportunidades, que a gente fala, né? Trazendo umas dores, amores e horrores. Ela vai trazer umas oportunidades para a gente sacudir esse barro e ir se limpando, e se depurando. Então, a dor, ela não é ruim, mas ela é necessária para a nossa depuração, para a nossa alma, para a nossa limpeza exterior, limpeza Sim, interior, evolução, né? para a nossa evolução, porque o mundo está em evolução o tempo todo. Né? Então, nós precisamos estar junto nesse caminhar da evolução, mas a gente precisa se permitir, precisa querer evoluir. Em um determinado ponto, eu vou dizer assim, que a evolução ela é inevitável, ela vai acontecer, mas que seja consciente para que você tenha ganhos, né, evolutivo, tenha ganhos de lucidez, tenha ah, aprendizados onde você pode depois aí repassar para os seus filhos, repassar para quem está à sua volta através dos seus exemplos. É, Às vezes a vida pede uma pausa, né? E você fala, nossa, parou tudo. Mas é justamente para você olhar para aquilo e tirar esse barro, né? Imagine sacudir esse você barro. acumulou a vida toda vários barros. E daí foi endurecendo, né? Aí você fica Adenso. pesada, fica denso, as costas doem, aí vem a fibromialgia, vem dores na cabeça constante, vem o câncer Né? do útero, o câncer do ovário, vem várias questões que a vida está falando, filha, para,
para e vamos limpar esse barrinho. Vamos Vamos tirar uma sacudir um casquinha pouco aqui. isso. Vamos sacudir. Então, É, tudo que a vida nos traz é para a gente poder evoluir, gente. é bom. Então, é parar e olhar para essas sombras, para esse quartinho escuro, é você tirar, limpar o barro, jogar uma água, né? E limpando aos pouquinhos, porque o primeiro balde de água não sai todo o barro. Então, a gente Sim, precisa aprender a ir limpando. E a vida, o universo, Deus, seja lá como vocês querem chamar, nos apresenta desafios na vida para a gente falar assim, epa, para. O que eu estou fazendo da minha vida? Por que que isso está acontecendo comigo? Quem eu fui lá atrás? O que eu fiz lá atrás? Deus está me mandando essa doença para eu começar a olhar diferente. Então, para e pense. Eu acho que essa colocação sua é muito legal. Quem falou isso foi a Giane, né? Que trouxe essa é, questão do barro. E é muito legal essa metáfora, porque nós estamos carregados de sujeira. O que é essa sujeira? É crença que nossos pais colocaram na gente, ou dores que a vida colocou para a gente enfrentar essas dores, desavenças com os nossos irmãos, com a nossa família, com os amigos. A gente está carregada de barro, é, mas a gente tem capacidade de pegar balde todo dia e ir limpando esse barrinho. é. Então, esse capítulo é um convite para vocês olharem para tudo isso e a gente ir acender a luz do quartinho, começar a tirar o barro. Sempre vai ficar um barrinho, né? Mas a gente vai É. passando um balde, vai passando um rodo para poder limpar. E Ó, eu Val. diria, eu diria até que enquanto a gente não consegue entender o porquê que nós passamos pela dor, a gente vai cair no barro de novo e vai se sujar mais um pouquinho, até que a gente entenda. Por isso que a terapia é tão importante nessa depuração, dessa limpeza, dessa sujeira, de olhar para isso. E aí, ao ponto que você chega e fala, eu não quero mais carregar isso, eu não quero mais ficar suja, É, né? Eu não quero mais cair naquele barro novamente. é o que o Walter acabou de falar. E quando não ouve a vida, porque a vida traz informações, a É, todo momento, a todo instante, ela está falando, filha, olha para isso daqui. Vai é, sentir e vai curar pela dor. Uma pela hora dor. você não vai aguentar mais. Aí vem a É, porque a depressão. evolução, ela está aí, ela acontece, você consciente ou não. E daí vem o quê? Vem a ansiedade, vem a depressão, vem o pânico, vem as Exato. doenças, vem sentimento de tristeza, vem vazio e você não entende o que é esse Vou vazio, poder. É, né? Então a vida quer que vocês olhem para as dores de vocês, seja com a ajuda de um terapeuta, seja com de alguma forma, porque nem sempre sozinho a gente consegue, né, André? exatamente. É isso mesmo. É isso. Adorei esse capítulo. Foi bem reflexivo. Achei que fosse ser pequenininho. Trouxe bastante reflexão, né? Exatamente. E olha, o próximo capítulo chama O Preço da Beleza. Vamos ver o que vai vir. Opa, é, é isso aí. Olha, super obrigada, adorei mais uma vez, muito reflexivo. Obrigada, Rê. E Obrigada ao Walter aí que participou, as outras de, pessoas que entraram, e para aquelas que ainda vão entrar, espero que nós possamos ter contribuído. 1% aí já, a gente já fica feliz. com certeza, a gente consegue atingir uma pessoa, é muito legal, né? Atingir assim de falar, epa, peraí, eu preciso olhar para minha vida. Então, É, olhem, porque o sinal é a todo instante. é Basta isso você aí. querer ir olhar. Obrigada, Walter, pela participação. Sempre é muito Beijo, gente. gostoso. Participem mais, todos vocês, que estamos aqui para ajudar e contribuir É para a vida isso. de vocês. Tá bom? É isso. Beijo, até Beijo, semana que Rê. vem. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, beijo.